Bom dia, tudo bem, Marcelino? É Marcelino, né? É Marcelino mesmo, bom dia. Vi que você esteve lá na igreja lá esses dias lá, você gostou? Isso, eu fui lá na igreja, eu gostei, viu? Você gostou de ir lá na igreja? Oh, que benção, Marcelino. O que é que te motivou lá na igreja? Alguém te convidou? O que é que foi? Eu tava passando na rua passeando e uma pessoa me deu um folheto. Foi alguém lá da igreja mesmo, aí me fez convite. Aí você sentiu no coração de você ir lá na igreja pra você Sim, ver e tal. sim, aí fui lá. E você já frequentava alguma igreja, alguma coisa do tipo? Sim, foi cantar, eu sou da igreja católica, né? Ah, você é da igreja católica, Aham. moço? Entendi. E aí, Marcelino, como é que anda a vida? Tá caminhando tudo bem? Ou você Tá indo bem. tá indo bem? Ah, Tá indo bem? Bem mesmo, porque você não deu convicção, não, né? É porque às vezes você tem algumas preocupações, né? Então, mas pra mim acho que vai bem. De um a 10, quanto que tá indo bem essa sua vida? Tá indo quanto? Sim, 5. 5? Não, você vai me responder. De um a 10, Sim, quanto? 5? Mais ou menos? mais ou menos, mais ou menos. Tá mais ou menos? De 1 a 5, mais ou menos? Então deixa eu te perguntar, e se Deus entrasse de fato assim na sua vida, quanto você acha que sua vida melhoraria? Ah, quando Deus entra na vida da gente, eu acho que é melhor 100%, viu? Melhora 100%? É, Eu também creio nisso, sabe, é, Marcelino? E quando eu falo isso com você, eu fico lembrando da minha vida, da minha história, sabe? é mesmo? Porque, assim, eu cresci num lar que não era, podemos dizer, cristão, né? Uhum. E aí eu tive a oportunidade na verdade, eu tinha um tio meu que ele lia a Bíblia, sabe? E esse tio meu, ele me induziu a ler a Bíblia desde a minha infância. Eu fui lendo a Bíblia, fui lendo. E aí quando chegou na minha adolescência, eu comecei, né, me relacionar com outros adolescentes da minha idade. E aí eu fui deixei essa prática de lado, deixei de buscar a Deus, comecei a me envolver, né, com várias coisas erradas e tudo mais. Uhum. E aí eu me recordo que uma vez eu estava no carnaval, na minha cidade, o carnaval assim, era muito forte, sabe? E me veio uma tristeza tão grande no meu coração. É? Me veio um vazio existencial, sabe? Você nunca se perguntou por que que a gente tá aqui nesse mundo, nessas coisas, não para onde que a gente Eu vai, não de onde que a gente sei, viu? veio? A Não, gente né? fica assim, né? Mas não sabe, não sei. Aí veio esse vazio existencial, uma sensação assim, sabe? Uma frustração e tal. E na minha vida aparentemente estava tudo muito bem, sabe? E aí, passado algum tempo, eu continuei nessa mesma vida. E aí um dia um amigo meu, ele me convidou para ir no retiro espiritual. E aí acabou que eu decidi ir com ele nesse retiro espiritual. E quando eu fui nesse retiro espiritual, eu me recordo que o pastor falou bem assim na pregação: eu não quero saber como você chegou aqui, mas eu quero saber como você vai sair daqui. E aí eu senti assim aquela palavra forte no meu coração e parecia que tudo que o pastor estava pregando parecia que era para mim, sabe? Parecia que alguém tinha falado da minha vida pro pastor. E eu me recordo que no final ele fez o apelo perguntando, né, quem gostaria de receber o presente da vida eterna. E eu levantei a minha mão, eu fui lá e eu recebi aquele presente da vida eterna. E eu me recordo que eu tinha o desejo até de ser cristão, sabe? Mas eu não conseguia seguir aquele caminho, sabe? E aí o pastor, né, lá da igreja, ele foi e me abraçou e falou o seguinte: olha, você é de Deus, você é de Deus. E aí eu recordo que eu saí dali, saí muito alegre, muito feliz, com uma alegria assim maravilhosa no meu coração. E quando eu cheguei em Diamantina, o que que aconteceu? Hum, Eu comecei a errar de novo, Marcelino. né? Só que dessa vez eu comecei a ir na igreja. E eu ia na igreja, terminava a igreja, eu fui e ia no baile. Eu ia na igreja e ia no baile. Até que um dia eu comecei a me sentir desconfortável no baile, comecei a me perguntar o que que eu estava fazendo ali naquele lugar, sabe? E aí quando deu o próximo final de semana, eu estava subindo, tinha terminado a igreja, eu estava subindo para ir no baile. Aí eu falei, eu não quero isso mais para minha vida. Aí eu voltei para minha casa, fiquei quietinho na minha casa. E a partir daquilo ali, a minha vida de fato assim, ela mudou, sabe? É, E tipo assim, o interessante é que não precisou ninguém falar comigo que eu não podia fazer aquilo, sabe? Foi assim, algo que veio de dentro. É é. como se eu não mais necessitasse daquilo ali para me viver.
Você tá entendendo? Aham. Aí eu abandonei aquela prática, deixei aquilo de lado, e aí eu firmei com o Senhor Jesus, a minha vida começou a transformar. Eu não gostava de estudar de jeito nenhum, Hã. comecei a estudar. Eu tinha esse medo existencial, sabe? E eu não tinha mais esse medo existencial. Marcelino, aproveitando então que a gente está falando dessas questões existenciais, eu posso te fazer uma pergunta? Pode fazer. Você já chegou a um ponto espiritual da sua vida que poderia afirmar com certeza que se você morresse hoje você iria para o céu? Eu acho que sim. Você acha que sim? É. Você acha que você iria para o céu? Aham. Ótimo. Vou te fazer uma outra pergunta. Suponhamos também que você morresse hoje, certo? Hã. E você então comparecesse diante de Deus e Deus te perguntasse: Marcelino, por que eu deveria deixar você entrar no meu reino, no Hã. céu? Hã. O que você responderia para Deus? E eu acho que eu sou pessoa boa. Você Uma acha que você é pessoa uma pessoa boa, né, boa, deixa né? entrar pessoa boa, Não né. faz mal para ninguém, né? E tudo Ando mais. certinho, eu acho que ando certinho. Não mata, né? É, Beleza, e como Marcelino. Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Marcelino? Verdade. Deixa eu te falar, Deus é muito bom, na pois verdade, né? é. Deixa eu te falar, Marcelino, então assim, eu achei que eu tinha uma notícia boa para me te dar, sabe? Quando eu Hã. ouvi sua primeira resposta. Mas eu quero te dizer que eu tenho uma excelente notícia para me te dar. Sério? Sério mesmo, porque a Bíblia nos diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Aham. Deus. Não vem das nossas obras para que nós não nos gloriamos. Ou seja, a vida eterna, o presente da vida eterna, é uma atitude de graça de Deus. E o que é graça? Graça é um favor imerecido de Deus. Merecido? É um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos esse favor de Deus, mas nós o que? Recebemos esse favor de Deus. E se nós recebemos esse favor imerecido, significa que é um presente, é como se fosse um presente que Deus estivesse nos dando, correto? É como tá vendo esse folheto aqui na minha mão? Então, ó, é como se eu estivesse te dando. É. Você segurou, você recebeu por quê? Porque você quis, correto? Ah, entendi. Então o que acontece? Não se trata da nossa obra, não se trata daquilo que nós fazemos. É um presente que Deus nos dá porque Ele é bom, porque Ele quer nos o quê? Nos presentear com isso. Mas se nós vamos receber ou não, isso é uma atitude nossa. E uma outra coisa que eu percebo também quando uma pessoa nos presenteia é o quê? É que nós não podemos pagar por aquele presente, correto? É, isso é verdade. É sem graça, não é? Vamos supor que você queira também me presentear. Você vem para me dar um presente, e aí quando você tá vindo para me dar o presente, eu falo, não, Marcelino, eu tô vendo que esse presente que você tá me dando aí, ele é muito valoroso, correto? Vamos supor que você tá me dando um presente de 50 mil reais. Aí eu chego com R$1, não, Marcelino, eu quero pagar por esse presente. Seria algo assim, Estranho, né? Esquisito. constrangedor, sem graça, antiético, né? Por quê? Porque é um presente da parte de Deus tão maravilhoso que a gente não tem condição, o quê? A gente não tem condição de pagar por esse presente. Então, por isso que é um presente imerecido da parte de Deus. Você está entendendo? Tô entendendo. Então, o que acontece? Nós não podemos alcançar esse presente pelo nosso esforço, nós não podemos alcançar esse presente pelas nossas boas obras. Tem uma parte da Bíblia que ela vai dizer que as nossas boas obras são como trapos de imundície diante de Deus. Você está entendendo? Tô entendendo. Então, a nossa boa obra, ela não conta diante de Deus. Porque pensa comigo, se a gente conseguisse alcançar a salvação pelas nossas boas obras, não haveria necessidade então de Jesus. Correto? É, né? Não haveria necessidade de Jesus porque a gente conseguiria alcançar o quê? A salvação pelos nossos feitos. Você está entendendo? Ou seja, nós somos pecadores. Já ouviu essa palavra pecado? É, diz que nós somos pecadores, né? Todo Exato. ano praticando pecado. Não, mas aí nós vamos entender então. Você já Ah, mentiu tá. alguma vez? Já, Você já mentiu? já. Eu já menti também. Você já desobedeceu sua mãe quando você era pequeno? Ô, Marcelo, eu vou te falar que infelizmente, não porque eu queira, mas todos os dias eu peco, todos os dias eu falho. Certo? Quantos anos você tem, Marcelino? 52. Você tem 52 anos? Então, Marcelino, vamos então colocar aqui que você cometa 3 pecados por dia. 3 por dia? 3 por dia. É muito ou é pouco? Você comete mais que isso ou menos que isso? Não sei, viu? Não sabe? Eu acho que sei lá. Então vamos lá. Você já falou que você mente, né? É. Às vezes você mente, infelizmente às vezes a gente acaba mentindo, não é certo, mas isso é um pecado, Não é pecado. correto? Você já teve ódio de alguém?
Às vezes ódio não, mas às vezes passa os motoqueiros na rua, às vezes dá umas buzinadas folgadas, às vezes dá uma raivinha naquele momento ali. Esse é Mas aí você pecado? fica com vontade de matar o cara, não é? Às vezes. Jesus fala que se a gente pensar em matar, nós já estamos o quê? Pecado. Pecando. Nós já estamos matando a pessoa no nosso coração. Então nós já estamos cometendo pecado. Mulher na rua, infelizmente sensualidade que hoje tem aí, certo? Você já pensou na sua cabeça em relação a alguma mulher na rua? Esquisito, né? Estranho. Do Infelizmente. jeito que as mulheres andam, é esquisito. É difícil, às vezes, não é pra gente, mas isso também é Pecado? pecado. Então só aí já foi 3 pecados, Só assim entendeu? é pecado? Só isso aí já é pecado. Ó pra você ver, às vezes a gente não sabe nem que a gente tá cometendo pecado. Mas existe assim uma lista na Bíblia, que depois eu posso até ler com você, de vários pecados que nós cometemos, entendeu? Então o que acontece? Suponhamos então que você cometa o quê? 3 pecados por dia, que eu acho assim que é muito pouco. Infelizmente, às vezes a gente acaba pecando até mais do que isso. Suponhamos então que você cometa 3 pecados no dia. No mês dá quantos pecados? 3, 10, 20, 30? Não, 90 pecados? No mês dá 90 pecados, certo? No ano, isso dá quantos pecados? Deixa eu fazer conta, hein? Quantos dá, hein? Dá mais de 1000, né? Dá uns 1.200 pecados aproximadamente. Mas vamos arredondar para 1.000, certo? Quantos anos você tem? 52. 52. Eu Então, não gosto muito de falar minha idade, não, eu tô falando. Aí você vê, Marcelino, se a gente cometer apenas 3 pecados, certo? No caso do senhor falou que tem 52 anos, no mínimo o senhor já cometeu o quê? 52 mil pecados. Você tá entendendo? Tudo? Isso tudo, meu filho. Você já cometeu isso tudo. Só 3 por dia? 3 por dia. Sem eu praticar? Hã? Sem eu praticar? Sem você praticar. Entendeu? Você já cometeu esse tanto de pecado. Então, assim, o que é que eu tô querendo te falar? Que nós pecamos demais. Você tá entendendo? Então, assim, tô vendo que você é um cara aí, você gosta de cozinhar? Ah, pá, vocês são lá de Minas Gerais, eu faço comida. Melhor comida do Brasil. Vamos supor então também, só para me ilustrar aqui, para ficar bem claro para vocês o que eu tô querendo te dizer. Suponhamos então, Marcelino, que você também você gosta de cozinhar, né? Igual você falou, você vai fazer um omelete para mim, certo? Aí você quebra lá, coloca lá o ovo lá, certo? E vai colocando. Só que você não colocou, não separou no prato, vai jogando tudo dentro da frigideira. E aí quando você quebra o 7º ovo, o que que acontece? Aquele ovo podre cai dentro dos demais ovos, correto? Estragou tudo, não é? Então, da mesma maneira, Marcelino, são as nossas boas obras. Por mais que a gente faça várias e várias e várias obras, o único pecado, o que é que ele faz com as demais obras? Ele estraga tudo. Então nós não podemos fazer nada diante de Deus porque nós somos o quê? Pecaram. A Bíblia nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma outra parte da Bíblia também que nos fala o seguinte, que os nossos pecados geram separação entre nós e o nosso Deus. Separa a gente de Deus. Sabia disso, não? Não quer dizer, eu tô assim, separado de Deus. Eu vou continuar te explicando e você chega na sua compreensão, entendeu? Tá bom. Eu tô aqui para anunciar, para te apresentar o evangelho, vai refletindo aí, vai analisando a sua Bíblia na luz daquilo que eu tô te apresentando aqui diante da palavra de Deus, tá? Você vai se analisar aí. E aí, Marcelino, o que que acontece? Então todos nós estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos afastados da glória de Deus por causa dos nossos pecados. E aí entra aquilo que você falou no início, né? Você falou que Deus, ele é bonzinho, correto? E eu dei um exemplo aqui do quê? De quantos pecados que a gente já cometeu na nossa vida, correto? Deus, ele é bom, Deus, ele é amor, mas Deus também, ele é o quê? Justiça. Deus também, ele é justo. Deus, ele é misericordioso, ele nos perdoa, mas ele também é justo. Ele é justo. Você tá entendendo? Ele faz justiça. O que é fazer justiça? Vamos supor, então, que uma pessoa chega, ela mata ali, correto? Suponhamos, né? Ela matou ali e tal, ela conseguiu segurar aquela pessoa, vieram os policiais, pegaram aquela pessoa e levaram ela diante de um tribunal, correto? Aí o juiz chega lá, Marcelino, e ele fala o seguinte, olha, eu sou um cara muito amoroso, eu sou um cara muito bom, e por eu ser um cara muito bom, eu não vou fazer nada com esse cara, não, vou liberar ele. Você consideraria esse juiz justo? Ele estaria fazendo justiça? Parece que não, né? Se eu matei lá, né? Os caras me seguraram.
Eu não tô nem falando você não, tô só dando uma suposição aqui. Uma pessoa que mata uma outra pessoa, que estrupa, que faz um tanto de coisa errada, certo? Se Deus soltar, Ela segura, aquele familiar segurou aquela pessoa, levou diante do tribunal e o juiz falou, não, eu não vou condenar essa pessoa porque eu sou bom, porque eu sou amoroso e eu não quero condenar essa tá pessoa. errado. Esse juiz estaria sendo justo? Não, tá errado. Agora pensa comigo, a Bíblia diz que Deus é justo juiz. Se Deus então ele não puniu o pecador, ele estaria fazendo correto? Não, né? Ele precisa então punir o pecador. A Bíblia nos diz que Deus não trata o inocente, o culpado por inocente. Diante disso, então, Deus precisa o quê? Descer a sentença. Ele precisa colocar aquela sentença, culpar aquele, punir aquele que fez a coisa errada. Aham. Então, aí, eu pegando esse seu exemplo, você falou que você tem quantos pecados? Nós falamos aqui, 52 mil, né? Muito, 52 mil, deve ter até mais do que isso, infelizmente, certo? Então, o que é que Deus, se eu comparecesse diante de Deus por mim mesmo, o que é que Deus teria que fazer comigo? tem que punir, né? Deus teria que me punir. Deus teria que me condenar. Ainda que eu tenha várias obras boas. É mesmo? É mesmo? Você tá entendendo? Vamos supor que o ladrão faz um tanto de coisa boa, certo? Mas se ele fizer essas coisas, ele não tem que ser punido da mesma maneira? É sim, que é ladrão, né? Porque é ladrão, assaltante, seja o que for. Você tá me entendendo? Então, da mesma maneira, somos nós. Por mais que a gente faça um tanto de coisa boa, Marcelino, a gente vai ser o quê? A gente tem que ser punido por Deus porque nós erramos. Você tá entendendo? Então, o que é que Deus fez? Para que a gente não sofresse essa punição pelos nossos pecados, a Bíblia nos fala sobre Jesus Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quem é Jesus? Jesus é o Deus homem. A Bíblia nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. E para que nós não viéssemos sofrer essa punição da parte de Deus, Deus então fez com que Jesus Cristo vivesse uma vida perfeita. E a Bíblia nos fala que Deus agradou o Senhor o quê? Moê-lo, fazendo-o enfermar pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ou seja, ele sofreu a punição na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos o quê? Perdoados. Tá vendo esse livro aqui, ó? Vamos supor que esse livro aqui é a ira de Deus, correto? A ira de Deus, esse aqui sou eu, estava sobre mim. E Deus teria que me punir, correto? Então Deus enviou Jesus. E a sentença que estava sobre mim foi lançada sobre Jesus. Jesus então sofreu o quê? A minha punição e Jesus sofreu a sua punição para que nós pudéssemos alcançar o quê? O perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas transgressões, o perdão das nossas falhas. Você está vendo que presente maravilhoso? E como que a gente alcança esse presente maravilhoso? A gente alcança esse presente maravilhoso de Deus, certo? A vida eterna, através da fé. Mas fé não é apenas um sentimento intelectual, certo? Fé também não é apenas uma fé temporal. Porque fé temporal todo mundo tem, correto? Eu acredito que amanhã eu vou estar vivo. Eu acredito que amanhã eu vou trabalhar. Amanhã é segundona, né? Amanhã eu vou estar trabalhando. Eu tenho fé nisso, correto? Todo mundo tem fé nisso, certo? E também fé não é apenas um sentimento assim, Deus ele é soberano, Deus é todo poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo. Isso não é apenas fé, por quê? Porque a Bíblia nos diz que os demônios também eles têm essa fé e eles estremecem. Aí eu te pergunto, os demônios vão ser salvos? Porque elas têm essa fé em Deus? Eu acho que não. Então qual que é a verdadeira fé? É a fé que pode nos salvar. É a termos a confiança somente em Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. É somente através dessa fé que nós conseguimos alcançar a vida eterna. Aí eu torno a dizer, Efésios, a Bíblia nos diz, né, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é através da fé que nós conseguimos alcançar a vida eterna. Fé em Jesus? Fé em Jesus Cristo, Só como isso? único Senhor e Salvador. Parece... igual eu tô te falando, é um presente isso, entendeu? Verdade. A gente não precisa fazer nada. É algo assim extremamente simples. Porque tudo o que a gente precisava fazer para ser salvo, o que aconteceu? Jesus fez no nosso lugar.
porque a gente não tinha condição de fazer isso. Ô Marcelino, eu quero te fazer uma pergunta, tudo isso que eu falei para você fez sentido para Faz você? faz sentido a explicação e faz sentido sim, Faz sentido? faz. Marcelino, você quer receber hoje o presente da vida eterna? Quero sim, Então vou fazer aqui uma oração por você, eu posso? pode. Senhor Deus eterno, glorioso Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar a vida do Marcelino. Senhor, derrama sobre ele a tua graça, a tua unção, dá ao teu servo o direcionamento do teu Espírito Santo. Ó Deus, e que o Senhor venha o abençoar, Pai, para que ele possa compreender, Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Deus eterno, ele compreendeu, Senhor, que a vida eterna, Pai, é um presente não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, mas é um presente da tua graça. Senhor, ele também compreendeu, Pai, que ele é pecador, que ele é uma pessoa falha, Senhor. Ó Deus, e que ele precisa de um Salvador. Ele compreendeu que o Senhor é justo, Pai, e que o Senhor precisa punir os nossos pecados. E por isso, então, Pai, ele recebe o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da vida dele, Pai, porque ele entendeu que somente por meio da confiança no Senhor, somente por meio dessa fé, que o Senhor é o único Senhor e Salvador, Pai, ele pode receber esse presente. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, em nome de Jesus. Marcelino, agora repete comigo aqui, eu vou fazer uma oração, tá? Realmente tudo fez sentido para você, não fez? Isso, deu para que, entender. que a salvação ela é por meio, né, da graça, ou seja, a vida eterna é alcançada por meio da graça, certo? Que nós somos pecadores, que Deus ele é justo e por mais que ele é misericordioso, ele precisa punir os nossos pecados e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que veio aqui, viveu uma vida sem pecado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, certo? E que nós conseguimos alcançar essa vida eterna por meio da fé. Isso tudo tá claro para você, Por né? meio da fé, né? Por Só meio ter da fé fé. nele. Fé em Jesus Aham. Cristo, correto? Correto. Então repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço eu te agradeço por esta por oportunidade. essa oportunidade. Eu recebo Eu recebo o presente da vida o eterna, presente da vida eterna, porque eu reconheço porque eu reconheço que eu não posso fazer que eu nada não posso fazer nada para receber esse para presente. receber esse presente. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço eu que eu reconheço sou pecador que sou pecador, e que eu preciso do teu perdão. que eu preciso do teu perdão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado obrigado por sofrer por sofrer na cruz no meu lugar. na cruz no meu lugar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, eu creio, eu creio na tua eu palavra creio na tua palavra. e eu creio que o Senhor é o Filho de Eu Deus creio que o Senhor é filho de Deus que veio para me salvar. que veio para me salvar. Eu recebo o Senhor Eu recebo o Senhor como único Senhor como único Senhor e Salvador da minha e vida. Salvador da minha vida. Amém. 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 Ô Marcelino, então, que bênção, tá? Seja muito bem-vindo aí, tá? É um prazer receber você, fico feliz que você conseguiu compreender. Eu creio que Deus vai mudar muita coisa na sua vida. Igual você tá falando no início, né, que Aham. não estava 100%, eu creio que agora você vai ficar 100%, tá? E eu sei que Deus ele tem um caminho maravilhoso para você. Então, assim, eu também quero te falar que eu tô aqui para me te ajudar a crescer, tá? A gente vai ler a Bíblia juntos, tá? Não vou te deixar sozinho. Eu acho que eu preciso mesmo de ajuda mesmo. A gente precisa do acompanhamento. Quando eu recebi o presente da vida eterna também, Marcelino, eu tive um discipulado, que ou seja, um acompanhamento, sabe? Porque nisso a gente vai tirando as nossas dúvidas, a gente tem tantas dúvidas a respeito de tantas coisas, certo? Aí a gente vai orando, certo? Eu queria até te convidar para continuar indo na igreja, a gente vai na igreja junto. Eu quero te falar que eu tô aqui para me te ajudar, eu tô aqui para me ser seu amigo, Tá tá? bom, então. Então, eu posso voltar aqui semana que vem? Pode. Então, beleza. Então, semana que vem eu volto aí pra gente conversar mais, tá bom? Falou, obrigado, Deus viu? abençoe sua vida aí, Marcelinho. Desculpa a demora aí, viu? Não, Mas foi bênção aqui o momento que a gente teve, tá? tá bom. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Tchau. Tchauzinho.